Então, passo agora a palavra para o Omar, que vai coordenar a discussão do capítulo do livro. Omar, você tem a palavra. Estão me escutando bem? Alô? Sim. Sim. Sim? Estão se ouvindo. Sim, sim. Ah, tá bom. Vou compartilhar a tela aqui. Bom, o capítulo é o número 7. Ai, está. Deixa eu ver. Que está aparecendo. Já está aparecendo? Beleza. Deixa eu ver. Bom, é o número 7, escrito por Matthew McAllister e Brian McCulley. Na verdade, assim, para começar com uma opinião pessoal, é um capítulo meio chato, porque a intenção dele é falar não de quadrinhos, mas do universo dos negócios, dos business, dos quadrinhos a grande escala. Então, daí ele começa com um exemplo. Estão vendo o Wolverine aqui? Sim. Ah, tá bom. Começa falando de que nessa revista falando de tudo, falando do Hugh Jackman, falando dos filmes, falando das histórias, dos personagens, dos poderes, mas não falam das HQs. Então, é como se as HQs, o formato revista, tivesse saído da questão da discussão quando se trata do universo nerd, quando se trata do universo dos super-heróis. Então, por isso é que, apesar de que quem comanda as vendas no cinema são personagens de histórias em quadrinhos, as próprias histórias em quadrinhos meio que continuam sendo meio que um produto cultural periférico. Porém, os personagens são centrais. Então, por exemplo, por aí fala, um pouco mais para frente, fala que dos 20 filmes com a maior bilheteria da história, 8 são sobre super-heróis, todos nascidos nos quadrinhos, mas que a própria revista, a linguagem do balão e da fala, a escrita e do desenho estão ficando sempre fica meio que na periferia. E essa relação existiu mais ou menos desde sempre. Em cada momento da história tecnológica de formas diferentes. Então, por exemplo, também fala que o cross-media, esse é o termo que usam para falar dessa presença em várias mídias de cada personagem, sacraliza o universo das revistas também. Então, à medida que um personagem, por exemplo, Iron Man, o Homem de Ferro, ele talvez não era tão relevante nos anos 80 ou nos anos 90 como virou quando começou a ser representado por Robert Downey Jr., certo? Então, a sacralização dos personagens e das histórias depende do consumo. Eu achei engraçado que, não, né, é uma visão... assim, uma opinião para os autores que poderiam ter colocado um pouco de pensamento crítico, um pouco de Marx nunca cai mal, porque nunca faz mal, porque eles tipo apontam a vários problemas que são da exploração, plusvalia, etc., só que com termos de uma escola americana que não trata desses assuntos dessa forma. Mas, bom,
E, bom, então, comics como indústria, como mídia industrial. Desde o início da existência, as HQs têm estado sempre atreladas a outras mídias. Então, no começo, era essencialmente no jornalismo, nas tirinhas e toda a história do Hello Kitty e tal. E não só a mídia, mas aos fenômenos relacionados ao trabalho, à distribuição, ao consumo, ao insumo, à pedagogia do consumo. Sempre as histórias em quadrinhos estiveram atreladas a outras estruturas não necessariamente próprias das histórias em quadrinhos. Isso é muito interessante quando a gente vê, sei lá, que na hora que apareceu os videogames, os primeiros videogames já aparece o Super-Homem, por exemplo. No Atari tinha no 2600 já tinha um jogo do Superman. Então é interessante ver como eles se adaptam rapidamente a outros cenários, mas também sempre ficando meio que na periferia. E eu acho que uma das questões mais interessantes desse capítulo é uma frase que eu vou pular um pouco para frente, que é essa aqui. A partir dos anos 80, a verdadeira receita no negócio dos quadrinhos não está na venda direta da revista, mas no licenciamento dos personagens. Eu acho que essa frase resume todo o capítulo muito bem. Então, se não chego no final por causa do tempo, não tem problema, porque mais ou menos que essa é a síntese. Ou seja, os negócios não estão na revista de papel, mas, por exemplo, aqui na foto, no Comic Con, não estão sendo vendidas tantas, tipo, aqui o negócio são os ingressos, são as palestras, são, enfim, os brinquedos, e talvez em um lugar mais para baixo está a venda direta de revistas. Apesar da presença de outros participantes no mercado de quadrinhos, como... e aqui mais ou menos faz uma contextualização no começo do capítulo, falando que o foco vai ser DC e Marvel, porque eles mais ou menos que comandam os 70% da receita do setor. Então, é um capítulo dedicado à discussão sobre os grandes, né? Sobre os grandes competidores, que são DC e Marvel. Nesse slide, basicamente, esse capítulo tem uma questão, e aqui tem uns cortes meio toscos, assim. Não toscos, mas tipo, vai por núcleos. Então, não é fluido. Então, por exemplo, aqui eles falam uma página sobre como nem sempre a quadrinização vem antes, certo? Às vezes, no caso do Star Trek, Star Wars, Transformers, primeiro vem algum outro produto, e, por exemplo, Dark Horse e IDW são empresas dedicadas principalmente à adaptação, à quadrinização de outras histórias vindas de outros formatos. Então, é para falar que a cross-mídia, no caso dos quadrinhos, não é só numa direção, às vezes vai em várias direções. E um ponto que também está mais para frente é que a quadrinização de um produto, caso seja Star Wars ou My Little Pony, é que, às vezes, a quadrinização não tem por função o lucro, mas a diversificação do universo. Então, quando se diversifica o universo em relação aos formatos nos quais essa história se apresenta, começa a agregar valor ao universo todo. Aqui, daí, faz um pulo novamente na história e fala que um fenômeno
que dos anos 50 foram os 28 filmes que partiram da tirinha de Belinda. Então, eu encontrei alguns no YouTube e é bem comédia classe média dos subúrbios americanos dos anos 40, ou seja, é a época dourada, mais ou menos, da comédia. E aqui faz um pulo, de novo, para os anos 80, para falar da New World Pictures, que é mais ou menos um estudo de caso, no qual é, é interessante aqui, porque é questão de timing, de sincronia, de saber quando fazer as coisas. Então, por exemplo, Marvel, tipo Disney comprou Marvel e estourou. A New World Pictures comprou os direitos no seu momento do Hulk, do Spider-Man, do Iron Man, para fazer aqui do Punisher nos anos 80 e teve perdas, assim, não foi muito bem sucedido e assim, os quadrinhos, as histórias em quadrinhos estiveram durante muitos anos tentando entrar no negócio cross-mídia de forma e demorou, sei lá, né, 80 anos. Bom, na verdade, um dos primeiros foi Super-Homem, que fez bastante sucesso, mas talvez não estava tão atrelado aos quadrinhos. Daí veio, eu acho que talvez um dos primeiros, segundo isso, aqui é Tim Burton, com o Batman, que aí já traz uma certa fidelidade da história dos quadrinhos para o cinema e faz muito sucesso. Tipo, elevou, subiu a barra, assim, por usar uma expressão. Então, por exemplo, aqui, dos 20 filmes, os 6 com maior bilheteria são do quê? São de histórias em quadrinhos e que, por exemplo, o universo dos Avengers, incluindo os filmes do Capitão América e tal, renderam 2 bilhões de dólares, uma quantia que não é pouca coisa, né? Daí faz outro pulo, assim, meio temático, para falar sobre quê? Sobre direitos autorais. Então, por exemplo, que no começo, os quadrinistas, quando faziam tirinhas para jornais unicamente, que eram, tipo, assalariados, pagavam por tirinha e, tipo, poucos direitos. E até que nos anos 80, mais ou menos, depois de muita luta, uma das lutas mais emblemáticas foi, por exemplo, a Jerry Siegel e Joe Shuster contra a DC, ou Jack Kirby e Ditko contra Stan Lee e Marvel por direitos, né, de propriedade intelectual. Então, é isso, esses casos que vão para a justiça e que nos Estados Unidos tem essa repercussão midiática sobre o futuro de uma empresa, mudaram a partir dos anos 70 o que é a história do licenciamento dos personagens, certo? Tem um documentário bem legal sobre Batman, que não sei se sobra um pouco de tempo, se alguém quiser comentar sobre se assistiu esse documentário, que é sobre como a luta dos netos porque o nome do avô que participou na criação do Batman aparecesse nos filmes, e aí no final do documentário é a neta, o filho, não sei, vendo o nome do avô, o pai, na tela, assim, num dos filmes do Batman dos últimos, esqueci o nome do diretor, bom, dos últimos, do Kane, eu acho que era, com Batman contra Kane.
aqui, para simplificar, o capítulo continua falando sobre como, a partir dessa luta pela autonomia dos artistas, autonomia dos artistas, algumas empresas começaram a, tipo, saíram da Marvel e da DC e abriram negócios independentes. Então, por exemplo, a Image recrutou vários, como, deixa eu ver aqui, o Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld. Eles tinham muita mais liberdade criativa e muita mais autoria sobre as suas criações, mas como o mercado não é, né, como os grandes empresários não são burros nem preguiçosos, rapidamente começaram a adotar novas estratégias para não ficar atrás em relação aos independentes, porque, bom, todo mundo sabe, né, que os independentes nos anos 70 eram os underground, e que falavam de drogas, sexo, comunismo, enfim, coisas desse tipo que não apareciam nos quadrinhos da Marvel e da DC. Mas, nos anos 80, se abriu, tipo, uma ramificação para fazer mais algo parecido, né? Tipo, sem drogas, sem sexo explícito e com super-heróis, mas independente estes. Então, daí, para não ficar... E como o julgamento do Jack Kirby contra Stan Lee pegou também mal na base, na comunidade leitora de quadrinhos, assim, achando que, de fato, existiam abusos. Daí a DC e a Marvel abriram os selos Vertigo e qual que é outro? Epic e Icon, que mantém essa, que é para dar liberdade criativa, um pouco mais de autonomia e crédito. Então, por exemplo, no Vertigo tem Sandman, que é do Neil Gaiman, tipo, ninguém fala, Sandman da Marvel, ou da Marvel ou da DC? Enfim, é do Neil Gaiman, ou seja, se relaciona diretamente o nome com seu criador. O V de Vendetta com Alan Moore, não se fala, V de Vendetta da Vertigo. Enfim, nesse lance da autoria mesmo, né? O Frank Miller, tipo, quem compra, assim, que Frank Miller, no meu caso particular, tipo, eu via a assinatura do Frank Miller e eu comprava Frank Miller, independentemente do que fosse, certo? Então, esses selos aí passaram para competir com essas produções independentes dos 80 e 90. E aí faz outro pulo temporal e entra na era digital, e para falar uma mudança no mercado, que é o mundo online, que funciona na base do paywall, que é monetização de conteúdo. Ou seja, é basicamente o que faz o YouTube, por exemplo, que não é, tipo, os streamers, os YouTubers, eles não vendem vídeos. Da mesma maneira, no século XXI, não são vendidas revistas. No paywall se vende publicidade, né, inserida no meio da leitura, se vende subscrições, se vende um monte de coisa, mas a revista passa, é só um componente mais de todo esse universo de forma de capitalizar sobre uma criação. Então, por exemplo, aqui fala que esse paywall, que a era digital passou a bagunçou formatos, bagunçou no sentido de, né, uma revolução, e na qual muitos ganharam, mas também muitos perderam. Então, por exemplo, bagunçou formatos, bagunçou distribuição, colocou novas formas de pirataria, novas formas de precificação, etc.
Aqui fala um pouco mais para baixo, fala que a publicidade, forma de monetizar sobre quadrinhos sem ser venda de revista. Publicidade, foi publicidade ainda existia, né? Ainda existe nas revistas impressas. Então, aqui é meio que uma linha histórica de publicidade, depois subscrições premium, que é, no caso desse portal aqui, DC Universe, que só funciona nos Estados Unidos, mas que é tipo um Netflix, com um monte de conteúdo da DC para você assistir livremente, seja quadrinho, seja animação, seja filme, seja games ou cinematics, que são que pegam um quadrinho, as últimas edições, e fazem meio que uma animação e dublagem. Então, facilita, entre aspas, a leitura. Sei lá, enfim, é outra mídia, né? Acho que tem um cinematic do Watchmen, se eu não me engano, que vem no DVD, não é isso? O pessoal aí vai confirmar. Eu já vi uns cinematics, mas que nascerão como cinematics. Não, é o do The Watchmen, não vi, mas seria legal ver. Estão falando que é Histórias do Cargueiro Negro, que vem aquela HQ dentro da HQ do Moore, tem a cinemática dela. Então, por exemplo, nesse DC Universe, dá para ver isso. Outras. E por exemplo, como monetizar? Se você compra uma revista, vem publicidade. Mas, por exemplo, aqui, igual ao Spotify, se você se suscreve, você para de receber publicidade. Então, a subscrição, né? Você está pagando para não ver publicidade. Então, eles, tentativa de lucro por qualquer via. E outros serviços que oferece a DC Universe e outras plataformas são digital only, ou seja, HQs que não vão sair impressas, ou digital first release, que é primeiro sair digital e depois sair no papel. Então, isso dá uma espécie de serviço premium para os subscritores desse tipo de conteúdo de streaming de quadrinhos. Achei interessante que usa nesse capítulo não usam só leitor de quadrinho, mas usuário de quadrinho, porque é multimediático, é cross-mídia, você tem que fazer cadastro, registro, tem que navegar pelo site. Então, não é só o ato da leitura, de ir na banca, comprar uma revista, ler a revista e guardar. Tem uma usabilidade do aplicativo, da Smart TV, no seu videogame, pá. Então, eu achei interessante que eles usaram os leitores usuários de quadrinhos, readers users of comic books. E que, além de tudo, né, tem acesso a mais nesse DC Universe, 13.000 títulos. É muita coisa, né? É mais do que qualquer pessoa poderia ler na vida. Aqui fala de outro exemplo, desse Shonen Jump, que é uma espécie de... que recentemente, em 2018... Bom, que Shonen Jump também entrou no jogo de streaming mangá. As vendas em quadrinhos digitais movimentaram 75 milhões em 2012 e 90 milhões em 2017. Ou seja, um aumento significativo de 15%, 20%, né? Entre 2012 e 2017. Mas também, ao mesmo tempo, os quadrinhos impressos também aumentaram as vendas. Não falar a porcentagem, mas a inserção do digital
aparentemente também traz novos leitores usuários para o mundo impresso, certo? Aqui tem outro corte no capítulo para falar sobre o cenário internacional. Então, por exemplo, fala que com um dos perdedores no jogo, a revista Dandy, que começou em 1937 e foi até 2012 e tentou digitalizar-se, mas só durou 6 meses e fechou. Também outro exemplo de forma de internacionalização são exemplos meio, às vezes não muito coerentes, o anterior com o posterior, porque daí fala que internacionalização o fato de ter uma Wonder Woman brasileira ou um Spider-Man da Índia, ou que tem uns artistas brasileiros fazendo sucesso nos Estados Unidos. É que assim, né? Tipo, dá para ver que é essa questão do Estados Unidos centrismo na mentalidade dos pesquisadores de lá, né? Dos Estados Unidos, porque, bom, pra gente, tipo, tudo que vem de fora é uma coisa só, às vezes, tipo, Alan Moore, Dave Gibbons, Grant Morrison, pra gente são do norte, né? Tipo, vem tipo, junto com o resto, mas para eles, Alan Moore é britânico, então é um fenômeno de importação nesse Estados Unidos centrismo, assim. Ou, por exemplo, Persepolis, Moebius, para eles, o fato de entrarem uns franceses nas grandes lojas, o mangá, é muito mais significativo do que para a gente, eu acho. Porque, né, a gente está acostumado com receber conteúdo internacional o tempo inteiro. Então, eles consideram que essa chegada bem-sucedida de autores estrangeiros é um caso de revolução no mercado graças à globalização. E, bom, as conclusões são as conclusões do capítulo são que os quadrinhos neste cenário, isso já o comentei antes, mas aqui eles o conceitualizam como loss leader, que fala assim, os quadrinhos nesse cenário de alta capitalização sobre os copyrights dos personagens podem chegar a ser considerados um loss leader, ou seja, um produto que está destinado a não ter lucro. Aqui fala do caso das revistas, especificamente, impressas, mas que serve como alavanca para lançar outros produtos, nesse caso, brinquedos, ingressos de cinema, merchandising e outros. Então, é interessante esse conceito de loss leader, ou seja, consideram que vão perder dinheiro, mas que vão ganhar por outro lado. Isso só é... eu estava vendo... Deixa eu ver se aqui aparece. Um pouco mais para frente. É uma crítica que fazem, que, bom, não tão... É uma descrição, né? Um pouco mais crítica, que falam que como o que vem, assim, o que vende no mundo dos quadrinhos tem que ser o que gera lucro por não ser a revista em papel e o que vem explicitamente em linguagem de vinhetas e de balãozinho, se aquilo não tem a capacidade de virar brinquedo, de virar filme, de virar fantasia de Halloween, se não tem esse potencial de transformar-se em merchandising, não as grandes editoras, produtoras não vão entrar nessa, certo? Ou seja, uma coisa que não gere brinquedo, que não gere, sei lá, Havaianas, que gere o que seja, não, é muito difícil que seja bem sucedido. Por isso é que dramas, por isso que mais, principalmente drama, ação ação no sentido, sei lá, policial, ou
cinema, assim, tipo um cinema noir, ou, enfim, coisas que não geram brinquedo, não, estão condenadas a não terem sucesso, a não ter sucesso. Então, essa é uma crítica que diminui o potencial de diversificação das histórias e das narrativas. E então, e aí volta lá no começo para falar que no caso das tirinhas existe uma estabilidade porque as tirinhas ainda funcionam sob o regime dos jornais. Então, o que aconteça com os jornais vai acontecer com as tirinhas. Então, tipo, o Garfield, sei lá, as tirinhas, tipo, somente se movimentam caso os jornais se movimentem. E depois essa Comixology, que foi comprada pela Amazon em 2017, que é uma grande loja de quadrinhos impressos e digitais. Olha isso, é capaz de ofertar versões para Kindle de séries da Marvel completas por 99 centavos. Ou seja, é absurdo, ou seja, não coleções de dezenas de números que, sei lá, numa banca, se a gente vai comprar, vai pagar, sei lá, R$80. Eles estavam oferecendo para o Kindle por 99 centavos, ou seja, é a baratização suprema das histórias em quadrinhos, o que, por um lado, gera muito lucro para as empresas Marvel e DC, e para a Amazon e tal, mas que, por outro lado, estão arruinando os pequenos vendedores, as livrarias, a Livraria Cultura, o Jornaleiro da Esquina, que ainda está vendendo a mesma revistinha por 15, 20 reais. Então, isso é muito novo, ou seja, é o fenômeno do Jeff Bezos, né? O destruidor de microeconomias. E os autores concluem com que o lance dos business, dos negócios na área em quadrinhos é muito pouco estudado. Então, que existe um grande vazio sobre a parte político-econômica. E de fato existe. Existe uma visão mais não tão mercadológica quando se aborda histórias em quadrinhos. E aqui uma vinheta muito ilustrativa do que é a luta das grandes corporações. Deixa eu ver rapidinho, se esqueci alguma coisa. Mas não. Esse é o grande resumo da ópera. Muito bom, Omar. Okay. Foi muito bom. Preciso. Verdade, a única coisa que eu achei interessante, o resto eu já conhecia tudo, que na verdade era uma discussão que a gente já faz há muito tempo, mas o que eles acertaram no artigo é exatamente o finalzinho, a última linha que você apresentou aí, Omar. Realmente, nós temos poucos estudos econômicos na área de quadrinhos, né? Nós já constatamos isso aqui nos levantamentos que nós fizemos, nas pesquisas aqui no Brasil. Que a gente fez, né? Não tinha nada de mercadológico. Praticamente nada. Mesmo nas jornadas, era a área que menos aparece em artigos ou trabalhos, é exatamente essa abordagem econômica, né? Mas essa relação dos quadrinhos com vamos dizer, a indústria, ela já é bem antiga, né? Já o Yellow Kid já virou livro, virou brinquedo, né? Já no comecinho. Então, isso é uma coisa que fazia propaganda de fogareiro.
tudo, um monte de coisa. Depois veio o Chiquinho lá, que virou até Bota, né? O Botas Buster Brown e assim por diante. No Brasil, Chiquinho Agora, eu achei interessante uma coisa, uma curiosidade minha, Omar. Lá no seu país, a Blonde também é Belinda? Não, ela chama... Ai, putz, esqueci agora. Porque eu achei interessante que você colocou no seu PowerPoint, você pôs Belinda e não pôs Blonde, que é o nome como ela foi traduzida no Brasil. Mas Belinda é a Blonde, certo? É a Blonde, então. Não. Eu queria saber se no seu país também é Belinda. Chama Lorenzo e Pepita. E Pepita. É Lorenzo e Pepita, sim. É Pepita, tá certo. Tipo, 28 filmes, tipo, 2 por ano, é muita coisa. Muita coisa, mas né, já tem um roteiro pronto. Eu assisti é muito pastelão, é muito... No quadrinho fica muito legal, no cinema fica meio, sabe, tipo um Adam Sandler dos anos 50, muito sem graça no filme. Mas a Blonde era a tira que publicada em maior número de jornais. Ela foi durante muitos anos, ela foi a tira mais divulgada em termos de jornais. Sim. Depois perdeu para o Charlie Brown, né? O Peanuts passou, e acho que também o Calvin passou a Blonde. Mas durante anos e anos ela foi a que mais publicações tinha. O maior número de jornais a gente tinha ao mesmo tempo. Sei lá, na minha opinião, perde muita qualidade no cinema. Sei lá, enfim. É interessante notar que lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o Dagwood, eu não sei como era no Brasil, o marido da Belinda, era um coadjuvante. Nas revistas publicadas na América Latina, em espanhol, o nome dele vem primeiro, Lorenzo e Pepita. Ela vem em segundo lugar. E tem maior presença o Lorenzo do que a Pepita, pelo menos do que eu li. Sim. Ele é o protagonista das histórias. Isso é bastante interessante, ver essa mudança, né, do protagonismo do personagem dentro da história. Eu achei, assim, como um todo, é bem superficial o capítulo, talvez por causa da falta de dados. Isso, tipo, entrar nesse de cara nesse mundo assim da pesquisa em quadrinhos de caráter econômico é uma questão de dados. E os dados dependem de instituições que, às vezes, nos países não são tão fortes, tipo IBGE, né? Então... Lá nos Estados Unidos tem mais dados sobre vendas de quadrinhos do que aqui no Brasil. Tá? Embora aqui tenha o IVC, né, as editoras não costumam divulgar, né, a tiragem, a venda. Lá nos Estados Unidos é mais fácil encontrar isso. Então, os autores americanos falharam ao não pegar esses dados. Naquele capítulo sobre quadrinho europeu, os autores davam uma quantidade de dados assim muito grande, né? Quanto vendeu na França, quanto foi publicado na França em tal ano, tal. Tem muito mais informação do que esse americano. E olha que o americano mede tudo pelos bilhões e milhões em vendas. E gosta muito de número, né? Sim. Os americanos só começaram a reconhecer os autores dos quadrinhos quando eles identificaram que os autores vendiam. Sim. Daí eles começaram a relacionar o autor com a sua obra. E daí e lucrar em cima disso. Foi daí o momento que eles começaram a reconhecer. Porque as tentativas que ocorreram antes, né, a primeira editora que começou a reconhecer os quadrinhos, não estou falando dos quadrinhos de revistas, né? A primeira editora que identificava, dava a autoria dos autores nas histórias, era a EC Comics, e que foi totalmente varrida do mercado quando teve a
a Caça às Bruxas do Dr. Verta, né? Então, alguns autores, o Javier Coma, por exemplo, que é um estudioso, e o Domingos está falhando pelo áudio. A Easy Comics, inclusive, publicava uma página com a biografia dos autores. Acho que o Valdomiro travou. Eu achei o nome do filme, chama Batman e Bill, e que é documentário que vai atrás da história do Bill Finger, que foi o que porque o Bob Kane fez ali meio mais tipo Zorro, uma coisa assim. Aí o Bill Finger foi quem sei lá, colocou o cinto cheio de brinquedos, e que fez o Coringa, enfim. Então esse filme é bem legal. Eu não sei onde assistiu, acho que no YouTube até. Batman e Bill. É um documentário, você está falando, é isso? É um documentário bem interessante. Batman e Bill. O Selby, o Valdomiro está travado? Acho que está uma travada. Parece. O Disney foi um dos que percebeu logo que os seus personagens davam muito dinheiro fazendo merchandising. Então, ainda no final dos anos 20, tinha o Vagonete, era um brinquedo, com Mickey e a Minnie. Acho que o Selby tem mais informações sobre isso. Voltei. Opa! Voltei. E as tiras de jornais do Mickey começaram em 30, né? O primeiro filme dele foi em outubro de 28. Em janeiro de 30, já a King Features estava lançando as tiras do Mickey. Então, isso ajudou muito o estúdio do Disney a superar crises. Porque esse dinheiro de brinquedos, das tiras, né, ajudavam, né, a entrar, a fazer caixa, né? Valdomiro? O grande resumo do capítulo é esse, tipo, é o licenciamento, são os direitos autorais, esse é um negócio dos filmes, dos quadrinhos. Bom, era isso. Eu acho que estamos bem no tema. Mais alguma questão para o Omar? Alguém quer completar alguma coisa? Não, só lembrando que o YouTube também está nessa. Se você não quer ver propaganda, que é irritante ao extremo, você tem que assinar. Eu não vou assinar nunca, então vou ter que ficar cortando as propagandas a cada 5 segundos. Paciência. Tá tudo assim agora. Afinal, o que é uma propagandinha ou outra, né, Gazi? Mas toda hora. Você esquece que tem propaganda, você aciona lá e aqueles 5 segundos que eu tenho que aguentar. Uma coisa que eu também acho que, na conclusão dos autores aí, quando eles falam que a Amazon vende coleções inteiras da Marvel, né, por $1, basicamente, né? E que isso vai afetar a venda das revistas. Eu acho que isso aí não afeta coisa nenhuma, porque as pessoas que compram essas coleções todas, além dessas histórias todas já serem histórias antigas, né, que já se pagaram, elas já foram publicadas em revistas e já se pagaram totalmente, né, o leitor provavelmente vai comprar a revista. O Roberto não me deixa mentir, que mostra todos os álbuns que ele compra todo mês, né? E o leitor, aquele que sustenta a indústria de quadrinhos, provavelmente vai continuar comprando muita coisa. Então, normalmente as pessoas que para mim falam, olha, a indústria de quadrinhos não tem futuro, vai afundar por causa da internet, normalmente são pessoas que não compram histórias em quadrinhos e que não têm o hábito de comprar. Eu acho que a maioria das pessoas, eventualmente, o problema é que nós não estamos criando outras gerações com o hábito de comprar quadrinhos. Isso daí realmente pode afetar a médio prazo a produção de quadrinhos, né? Porque nós todos que temos o hábito de comprar,
estamos ficando velhos, vamos morrer daqui a pouco, né? Então, se outras gerações não começarem a comprar também, daí os quadrinhos acabam, né? Então, essa questão. Mas impactar diretamente a compra das revistas ou comprometer as editoras com a venda dessas sagas por $1, não acho que isso afeta diretamente. Os livreiros. O Robson levantou a mão. O problema são os livreiros, que eles... esse é o problema. Robson, pode falar. Microfone, Robson. Toda vez eu esqueço. Como o professor disse, está ficando velho, já viu? Eu sei que tem as diferenças, né, as peculiaridades, mas eu, particularmente, eu parto do princípio de que quem gosta, eu acho que as mídias só vêm acrescentar. Você vai continuar lendo, continuando comprando, porque é fascinante você ler o quadrinho, pegar a revistinha ali. Eu acho que nunca vai perder esse hábito. Eu acho que isso aí sempre vai ser um hábito bem, bem forte para quem gosta, né? Realmente, eu, por exemplo, agora isso aí que o professor falou é importante. Eu, por exemplo, eu gosto de dar presente quadrinhos. E as pessoas sempre alertam, mas será que a pessoa gosta? Será que a pessoa vai gostar? Eu disse assim, não, mas eu estou dando exatamente para isso, para gostar. E sempre dá certo. Sempre eu conquisto novos leitores com isso. Obrigado. O Valmir tem razão numa coisa. Essas coleções, a Panini está fazendo muito isso no Brasil. Aquela coleção clássica da Marvel, a saga do Super-Homem, a saga do Batman, são histórias já publicadas, inclusive aqui no Brasil. Eles têm o trabalho de traduzir e imprimir. Elas vão chegar ao leitor que já leu essas revistas em formatinho e tal, não tem mais essas publicações, e vai comprar esse encadernado. E vai trazer para o leitor, que está começando agora a conhecer esse universo, as histórias anteriores desses personagens. E eu concordo com o Robson, todas as mídias contribuem. Quem não conhecia o Homem de Ferro, o Hulk, o personagem, o Esquadrão Suicida, tal, nos quadrinhos, a partir dos filmes, das séries de TV, vão ter curiosidade de ler. Eu acho que elas se complementam, não se anulam. Som. Okay. O Ramiro está conseguindo falar? Não, eu estou... Minha parte, estou satisfeito. Só lembrando aqui que, já que discutimos sobre isso, para finalizar, tem essa onda do Omnibus, né? Que eu não compro nenhum e jamais comprarei também. Eu uso o Get Comics. É o Omnibus digital para eu apreciar os desenhos. Então coloquei ali no chat por causa do Aquaman, que eu nunca vi no Brasil, com o Nick Card e o Neil Adams. Eu baixei uma espécie de quase omnibus desse Get Comics que me surpreendeu. Falei, por que isso nunca saiu? Porque a Ebal sumiu da área, né? Ou ela não publicou essa fase também, porque é na fase mas muito Nick Card saiu no Brasil. Saiu. Tem mais antigos lá. O Aquaman do Nick Card saiu no Brasil pela Ebal. Mas do Aquaman eu não tenho. Eu tenho mais daquele do Robin, da Moça Maravilha, esqueci, o Titãs antigo, né? Acho que era dele. Ah, tá. Os Jovens Titãs. Eu não sabia que saiu, não, do Aquaman. De toda maneira, do Aquaman saiu. O Get Comics tem uma alta qualidade também de escaneamento, eles são bons. Né? Frank Brunner, do Doutor Estranho, é perfeito. Eu abro em tela grande só para ficar olhando os desenhos. Né? Muito bons. É isso. Vamos relembrar das nossas jornadas? Então, agora nos encontramos de novo, agora nas Cyber Jornadas. Espero que todos estejam lá. Agradeço ao Mário pela apresentação. Nós vamos ter... Esse mês que vem vamos ter o colóquio, Roberto? Vai ser bem próximo das jornadas. O que você acha? Não, vai ser dia 8 de outubro, 2 semanas depois. 2 semanas depois? Certeza? Certeza. Porque a nossa jornada... Não é dia 1º que vai terminar? Então é uma semana depois. A jornada é dia 1º, é na sexta-feira seguinte. É que dia 15 de... Uma semana. Dia 15 de outubro é dia do professor, só se a gente fizer no dia 15.
o colóquio. O que você acha? 8 ou 15? Sei lá. O que a maioria acha? Pode ser dia 8. Dia 8, então. Depende. Pode ser dia 8? A gente já está quente das jornadas jornada. e continua para... Já faz a repercussão das jornadas no dia 8. É isso aí. Então, dia 8. Então, dia 8 de outubro. Qual que é o capítulo mesmo? É o capítulo 8, que trata de recepção, leitores, audiências e fãs. Fala de vários tipos de recepção. Algum voluntário para apresentar? Fala de fanzines? Não, fala de quadrinhos em geral. É um trabalho também diferente, porque trata da questão da recepção do público. Qual é o capítulo seguinte desse? O capítulo 9 é Crianças e Quadrinhos. Fala um pouco de fanzine, eu abri aqui. É o seguinte, eu tô à frente do seminário lá, tô meio empipinado, mas eu posso arriscar. Tá bom. Você tem o livro? Dia 8, né? Eu tô com ele em PDF aberto aqui, tô dando uma olhada. Vocês falaram, eu abri aqui a página, é o capítulo 8, né? Do Benjamin Wu. Eu posso, acho que não é muito comprido, não, pelo que eu tô vendo aqui. Eu tô com outra tela aqui, abri. Os capítulos desse livro não são muito... Eu vou dar um jeito, sim, porque tem a ver aqui, eu tô vendo que tem alguns fanzines, eu coloquei fanzine na busca. Eu vou fazer por causa disso, senão... É porque porque eu tô... Esse seminário, pelo menos a pior parte já passou, mas ainda vai ter uma trabalheira ainda. Aliás, eu agradeço ao Omar aqui em público, para nós todos, que ele me cedeu uma parte da coleção de fanzines dele, antes de uma mudança que ele fez, não sei se ele já se mudou recentemente. E agradeço, Mário. Eu dei uma olhada por cima, depois vou olhar com mais calma. Beleza. Peço para que liguem as câmeras, quem puder ligar, claro, né? Para que a gente faça um registro rápido. Não Vamos se lá. fechem, mostrem suas carinhas. Nota de cabelo cortado, hein? Depois da segunda dose, cortei o cabelo. Vamos lá, todo mundo. 3, 2, 1. Vamos lá. Ei, A Kelly aí, pelo menos não é só marmanjo aqui, tem a Yara também. Senão fica muito marmanjo nessa foto. Tá bom, já foi. Pronto? Já foi? legal. Foi. Legal. Então a gente vê vocês nas jornadas. Selby, você quer apresentar a sua pesquisa na próxima reunião, no próximo colóquio, ou está muito cedo? Pode ser na próxima, sim. No pós-doutorado? Pode, então, pode ser. Na próxima, então, teremos o Gás e o Selby na programação. Tá bom. Então, ficou dia 8, é isso? É dia 8. 8 de outubro. Dia 8. Ficou dia 8. Tá. Uma semana depois da Cyber Jornadas. Então, nos encontramos todos no final do mês nas Cyber Jornadas. Foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço a presença. Tenha um ótimo fim de semana. Talvez a gente tenha novidades, né, Valdomiro? Não temos certeza ainda, mas a gente vai divulgar quando tivermos certeza disso. Tá? Então, um abraço a todos. Um abraço. Boa noite para vocês. Até as Cyber Jornadas. Até a Cyber Jornadas. Amém.